sabia que você fica preso na culpa e nos arrependimentos por medo dos julgamentos? E que o medo dos julgamentos está conectado com a necessidade de agradar? E aí, a necessidade de agradar, ela anda assim, ó, com a autopunição, que é gerada por quem? Pela culpa. Olha esse ciclo vicioso aí, facinho de se enfiar e não conseguir mais sair. Mas neste vídeo a gente vai conversar sobre da onde vem tudo isso, por que está interligado, como que está afetando a sua vida diretamente e, claro, quais os passos que você pode começar a seguir desde hoje para ter uma vida mais leve e se libertar de tudo isso. Então já pega a sua bebidinha aí. Hoje eu escolhi um chá de 7 ervas, mas te acompanho aí no seu café, no seu refrigerante, no que você preferir. Pega a sua bebidinha, puxa a sua cadeira e bora continuar essa conversa. Tchim, tchim. Me conta aí, você já teve algum momento na sua infância que você sentiu que você não poderia desagradar alguém ou que incomodar era muito errado? É muito comum os pais quererem que a criança sempre ande na linha, digamos assim, né? É como se elas não pudessem se expressar totalmente, principalmente uns anos atrás ali, né? Porque era uma cultura mais rígida. As crianças, elas não podiam se expressar com tanto barulho, com tanto movimento, né? Muitas famílias, inclusive, que os pais diziam, né, que enquanto um adulto fala, a criança fica quieta. Isso vai gerando na criança todos estes padrões de comportamento. Um outro padrão muito comum é o da necessidade de agradar. Você entende ali na infância que se você for uma criança boazinha, uma criança obediente, que se atender todas as expectativas, você vai ter as coisas que você pede. É como se você fosse presenteado se você obedecesse a todas aquelas regras. E aí, muitas vezes, olha, eu, como já fui vendedora de loja, eu vi isso acontecer diversas vezes, que é o quê? Mãe leva a criança na loja, e aí a criança começa a ferver lá dentro, né? A mexer nas coisas, ou a falar alto e tudo mais. E a mãe, ao invés de conversar com a criança, explicar que aquele ambiente necessita de um pouco mais de silêncio, né? Não que a criança esteja errada em se expressar, mas que naquele momento, naquele ambiente, é necessária uma outra atitude e tudo mais, né? Educação, gente, tem que explicar. A criança não nasce sabendo. Não. A mãe, ela vira pra criança e fala: olha lá a cara dela. Olha lá, ela tá brava com você. Para de mexer aí, senão ela vai ficar brava com você. O que isso gera na cabecinha da criança, né? Meu Deus, então as pessoas não podem ficar bravas comigo. Inclusive, muita mãe faz isso também, falando da própria mãe. Não faz isso, senão eu vou ficar muito brava com você. E novamente, né, vai reforçando na criança de que fazer as pessoas ficarem bravas é errado. E tem gente pior ainda. Tem a mãe ou o pai, claro, quem tá criando ali a criança, né, virar e falar assim: eu não acredito que você fez isso. Olha, eu tô muito triste com você. Isso me deixou muito triste. Gente, o que isso gera? Parece bobo? Pode até parecer bobo se você também já chegou a falar isso. Mas por que não é bobo? Porque você não está educando a criança. Você não está explicando para ela por que a atitude dela foi incorreta. Você está falando para ela que quando ela tem qualquer atitude que seja e que deixe uma outra pessoa triste, ela tá errada. E aí ela não vai receber os prêmios, né, os presentes e tudo mais que ela receberia se ela estivesse agradando e deixando as pessoas felizes com ela. Deu para pegar que essa necessidade de agradar, ela vem completamente desta educação de que você não pode deixar as pessoas bravas com você, nem tristes com você. E quando você atende as expectativas, quando você tira nota boa, quando você faz o que estão esperando de você, aí sim você vai receber abraços, você vai receber amor, você vai receber afeto, vai receber sorrisos, vai receber elogios e até presentes. E o que mais que isso gera então? Em contrapartida, automaticamente, se você não cumpre as expectativas dos outros, você é passível de punição, não é? Você tá querendo um abraço, você tá querendo ser bem vista, mas aí você comete um erro. E esse erro pode ser que vai deixar alguém chateado com você. Você já entendeu que se você erra, você merece ser punido. Você não vai ter um abraço, você não vai ter um presente.
E essa autopunição, ela vai sendo integrada ao seu sistema energético e a todos os códigos mentais aí que você possui. E por que eu disse que os arrependimentos estão tão conectados aí com o medo dos julgamentos? Porque quando você vai amadurecendo, você vai entendendo que você fez o seu melhor e que você não merece ser punida por aquilo. Só que você cometeu um erro. O que as pessoas vão pensar de você? Te vendo leve, sorrindo, feliz, vivendo a vida, se elas sabem que você errou. Ai, que difícil. E aí você continua paralisada. Você pode até querer virar a chavinha. Eu já entendi, não foi culpa minha. Eu fiz o melhor. Mas as pessoas não sabem disso. As pessoas estão me julgando. E esse medo do julgamento novamente vem conectado com aquela sensação da necessidade de agradar. Então, eu me preocupo com o que vão falar de mim, porque se estiverem bravos comigo, chateados comigo, não me dando amor, é porque eu sou uma pessoa errada, eu sou uma pessoa não merecedora de alegria. Bom, você já entendeu que a culpa tá aí atrasando a sua vida, te impedindo de fazer o que você quer, entendeu? Então, eu vou te passar agora 5 formas que a culpa consegue interferir na vida das pessoas. E aí você analisa qual delas que se encaixa com você, que a gente vai poder achar o ponto para soltar esse nozinho. Bora lá. Forma número 1. A culpa te prende ao passado. É como se você estivesse dirigindo o seu carro sempre olhando para o retrovisor. Você sabe que é extremamente perigoso isso aí, né? Então, ao invés de você estar olhando para frente aqui e só de vez em quando dando uma conferida, porque sim, o passado ele serve de aprendizado, então não é para você abandonar ele, é para você utilizar ele a seu favor. Então, a culpa, ela tem esta função aí de te manter presa numa situação que já aconteceu. E fica sempre te cutucando, te lembrando que ela existe. E aí você pode estar achando que agora vai, agora tá dando tudo certo, agora eu tô conseguindo fazer as coisas. Quando vem, você deita no travesseiro, você tem aquela pausa e vem tudo à tona novamente, te fazendo se sentir incapaz, achando que você tem que continuar alimentando aquele passado, continuar alimentando aquela culpa e não consegue olhar para o futuro, inclusive nem para o presente, né? Forma número 2. A culpa consegue roubar a sua energia vital. Imagina que você tem uma bateria, tá? Você tem a sua bateria, você está carregada aqui 100%. Só que aí você começa a gastar tanta energia remoendo aquilo que aconteceu, e às vezes até mais de uma coisa, tá? E você vai gastando energia. Tem gente que já começa um dia olhando para aquilo, pensando naquilo, lembrando, ou então trabalhando possibilidades que podia ter feito diferente. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. Começa a conversar com a pessoa e a ouvir a resposta e tal, e faz toda aquela historinha na sua cabeça. Nisso, você não está se liberando da culpa, tá? Você não está ressignificando nada, porque dessa forma não é assim que funciona. E você está gastando a sua energia, a sua bateria. E aí, na hora que você precisa desta bateria para outras coisas que vão de fato ser positivas e benéficas para sua vida, você já não tem forças mais. Forma número 3. A culpa, ela é tão boa que ela te mantém presa a pessoas e situações tóxicas. Olha que maravilha! Você fica com tanto medo de magoar, porque lembra que eu falei que a culpa ela anda assim, com a necessidade de agradar, que você fica presa a relacionamentos tóxicos. Gente, isso eu já ouvi, tá? Eu já ouvi de amigas e já ouvi de clientes também. Eu não vou me separar de fulano. Pra mim é tão difícil separar do Joãozinho, porque eu sei que o Joãozinho me faz muito mal. Eu sei que nosso relacionamento tá uma porcaria, mas a família dele é tão boa. A família dele gosta tanto de mim, eles já me falaram tantas vezes que eu faço tão bem pro Joãozinho. Ai, meu Deus, que lindo, né? E aí você fica aí na merda, por quê? Porque os outros não podem ficar chateados com você, porque se você terminar e sair da merda. Ah, que lindo. E isso não serve só para relacionamento não, tá, gente? Serve para amizades também. Muita gente se perde aí nas amizades porque acha que relacionamento tóxico é só com parceiros.
E não é. Tem muita amizade aí que não é amizade de verdade. São pessoas que te puxam pra baixo, que são tipo uma âncora que te seguram aqui pra baixo, estão sempre te dando conselhos errados, ou você tá super animada, querendo movimentar, mudar as coisas, e a pessoa tá sempre colocando um balde de água fria em cima de você. E você não consegue se libertar dessas amizades porque você não quer desagradar elas. E você acaba preferindo se culpar e se punir do que deixar essa amizade e elas pararem de conversar com você. Porque elas pararem de conversar com você é um sinal de que você não foi a boazinha, aquela menina, aquela criança boazinha que agrada todo mundo. Forma número 4. A culpa te impede de fazer escolhas autênticas. Para que você agrade as pessoas e você não precise se punir por não ter feito o papel de boa moça, de bom moço, você sempre vai dizer sim para todo mundo. Aquela velha história, né? Eu não sei dizer não, é tão difícil dizer não. Por quê? Porque dizer não gera culpa. Gera culpa por quê? Porque você não foi boa moça. Então, falando das escolhas, né, quando você sempre vai dizendo sim para todo mundo, você não consegue fazer escolhas autênticas, porque não são escolhas que você parou para pensar sobre aquilo, se aquilo vai ser bom ou não para você, se aquilo vai te acrescentar ou te diminuir. Você sempre vai falar sim, porque a necessidade do outro tá sempre acima da sua. Aquela velha frase, né? Você fala sim demais para os outros, você tá falando não para você. Dando pra entender até aqui? Tá fazendo sentido e dando um aí na sua cabeça? Comenta aqui, tá fazendo sentido. Aí eu vou entender que dá pra eu continuar gravando mais conteúdos assim. Porque eu quero, gente, tomar muito café, muito chá aqui com vocês. É muito gostoso ter esse momento de expansão de consciência. E eu quero que seja assim, tete a tete, a gente conversando, tipo friends, sabe? Tipo amigos. Que é assim que a gente aumenta a energia do mundo. Bora então pra forma número 5, que a culpa tem de te manter aprisionado. A culpa, ela te mantém num círculo vicioso. E por que isso acontece? Você se sente culpado ou culpada, você gera essa autopunição e entra nesta energia de eu sou errado mesmo, eu não presto pra nada, nossa, eu sou muito burra, olha, nessa vida eu não aprendo mais, agora só na próxima. E aí você vai alimentando essa energia. Quando você alimenta essa energia, o que acontece? O universo sempre vai te dizer sim pra tudo e o seu corpo também sempre vai te dizer sim pra tudo. Então, a partir do momento que você fala que é isso mesmo, você decreta que sua vida é isso mesmo, você começa a jogar essa energia para o universo e a gerar o código de que é assim que você precisa viver. Automaticamente, você começa a atrair mais situações para favorecerem este código que você está alimentando. Então, você vai gerar mais formas de sentir culpa. Essa culpa vai gerar mais autopunição, vai confirmar este movimento de energia que você já estava falando e alimentando, você vai gerar mais culpa, mais punição, mais confirmação. Entende? E vira esta bola, este ciclo vicioso de culpa, punição, afirmação. Culpa, punição, afirmação. E aí você não consegue sair disso. Aí junto com as outras coisas, né? Você vai perdendo energia. Tá, agora se hidrata bem, porque eu vou te passar 7 chaves para começar a sair disso. Na verdade, são 6 chaves. Só que uma é a mais rápida de todas. E eu vou começar por ela, para você se libertar dessa energia muito mais rapidamente. É você fazer uma terapia. Ok, Deus. Ok, eu achei que você ia me ensinar aqui nesse vídeo como eu própria fazer. Calma, essas são as outras 6 chaves. As outras 6 chaves vão ser só contigo, tá bom? Mas a primeira eu tenho que dizer, porque ela é a mais rápida. Mas eu tô falando especificamente da terapia energética e espiritual, que inclusive é a que eu trabalho, tá? Sou mentora e terapeuta energética e espiritual. Por que especificamente essa terapia? Porque todos esses códigos, todas essas informações que eu passei para você já foram instaladas ali na infância, estão sendo fortalecidas aí continuamente, elas vão gerando esses códigos e essas informações no seu corpo. Elas ficam presas mesmo nas suas células, no seu DNA, nas suas moléculas, sabe? Você está lotada com essa informação. E aí, claro que tudo que eu vou te passar aqui nos próximos passos vai ser muito positivo, só que é um processo que você vai ter que ir aos poucos ajustando, identificando e ressignificando. Já na terapia energética espiritual, eu te guio na melhor técnica para já
liberar isso. Então, por exemplo, eu utilizo muito a visualização guiada. Parece até uma meditação, porque você fica no estado alfa, no estado de relacionamento profundo, e a partir daí eu vou te direcionando e te guiando para visualizar tudo que precisa ser trabalhado. É extremamente leve, extremamente profissional, então você fica consciente o tempo inteiro, você está percebendo, você está entendendo, isso é muito legal, porque a gente vai em pontos específicos que geraram esses transtornos, esses bloqueios, e aí eu te oriento a fazer falas sistêmicas ou a fazer rasgar contratos energéticos. Nem cada caso é um caso, mas a gente vai juntas ou juntos libertar isso daí nos seus códigos, na sua energia. Então é como se eu entrasse no seu sistema e tirasse com a mão todos esses códigos que não servem mais. E aí a gente instalasse juntos novos códigos que agora sim fazem sentido com quem você é. E por que ele é mais rápido? Exatamente porque você trocou os códigos. Então é uma forma natural. Quando você não passa por esse processo, é um pouquinho mais demorado, porque é como se fosse uma briga interna, sabe? Você sabe que não precisa agir daquele jeito, mas você pensa para poder agir diferente. Já quando a gente retira os códigos, é automático, é natural. Tem muita gente que nem percebe que mudou. É loucura. Fala assim, nossa, eu achava que eu sempre era assim. E não. Por isso que até na primeira sessão a gente faz toda uma anotação, uma anamnese e tudo mais. E aí quando eu mostro a diferença, que a pessoa pensa, caramba, eu era assim, nossa, eu tinha tanto medo do julgamento assim. Pois é, você tinha. E agora automaticamente tá de boa. É incrível, é até muito engraçado, de verdade, porque teve um caso, por exemplo, de uma cliente que ela começou o tratamento dela porque ela reclamava que se preocupava demais com o julgamento dos outros e que ela sentia que ela julgava muito também. E aí, depois de 4 sessões, gente, 4 sessões, que a gente vai trabalhando outros pontos também, né? No último dia eu perguntei pra ela, e aí, você tem medo dos julgamentos? Ah, não. Assim, se eu puder falar bem de mim, eu vou falar. Mas se estiverem falando aí, não ligo não. E aí eu peguei e virei pra ela e falei, ah é? Mas você lembra que no primeiro dia você falou isso, isso e isso? E ela começou a dar risada, ela falou, nossa, Deise, é verdade. Então é natural e por isso que é mais rápido, tá? E aí, claro, se você quiser passar por essa experiência comigo, é só você me mandar uma mensagem lá no Instagram, Deise Simões, no direct, que a gente conversa sobre, tá bom? Mas agora eu vou te passar os outros 6 passos que, mesmo que você faça terapia comigo ou com qualquer outra pessoa, é legal você ter como uma rotina aí na sua vida para toda vez que você passar por uma situação assim de culpa, de erro. Então, bora lá! Chave número 1. Entenda a diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa, na verdade, ela vai gerar o arrependimento. E o arrependimento, ele é uma ferramenta maravilhosa de aprendizado. Por quê? Porque até aquele momento em que você cometeu o erro, era aquela forma que você achava que era certo. Então, se você agiu daquela maneira, você viu que não deu bom, não deu certo. Então, a partir do momento que você se arrepende, é como mostrar para o seu sistema que, ó, aquilo ali, ó, não é a melhor maneira. Já entendi. Então, é minha responsabilidade, eu posso fazer diferente se eu passar por isso aqui de novo, e eu posso até ensinar outras pessoas que forem passar por essa situação. Então, o arrependimento, ele nada mais é do que te mostrar que você aprendeu. Você vai ver muitas pessoas narcisistas, por exemplo, que não se arrependem. Se elas não se arrependem, quer dizer que elas não aprenderam. Quer dizer que quando acontecer aquela situação de novo, elas vão continuar fazendo igual daquele jeito que você considera errado. Então, se você não tivesse tido arrependimento, que é esse, opa, sabe, essa tensãozinha no corpo de, ai meu Deus, não foi a melhor forma? Quer dizer que você não aprendeu e que se acontecer de novo, como eu disse, você vai continuar agindo da mesma forma. Então, separou culpa de responsabilidade, aprendeu, solta, vida que segue. Chave número 2, questione a voz da culpa. Será que realmente eu errei? Ou será que aquilo é uma crença limitante na minha cabeça? Às vezes você aprendeu que aquilo era errado e na verdade não é. Tipo a criança que aprende que não pode nunca incomodar ninguém. E aí quando você passa por uma situação que você gera um incômodo, só que não tinha como ser diferente, você não estava errada.
Você só estava com uma crença limitante de que te fazia achar que era errada. Uma outra forma também de você questionar essa voz é você se colocar no lugar de uma amiga. Se fosse uma amiga sua que estivesse nessa situação, o que você diria pra ela? Sabe? Olha de fora, olha em terceira pessoa. E também você pode perguntar pra essa voz: do que eu tô sentindo culpa especificamente? Tô sentindo culpa de não ter sido perfeita? Tô sentindo culpa porque eu não consegui acrescentar mais uma coisa na minha rotina? Tô sentindo culpa porque eu não consegui atender as expectativas dos outros? Tô sentindo culpa porque eu tô tentando controlar uma coisa que é incontrolável? Do que especificamente eu tô sentindo culpa? Vai a fundo para buscar essa resposta. Chave número 3. E essa chave tá atrelada à chave número 1, que é pratique o auto-perdão. Compreender aquilo que eu falei na chave do número 1, que você está sempre fazendo o seu melhor com a consciência que você tem. E a partir daí você pode gerar um aprendizado. Como? Você pode fazer um ritual, por exemplo, de escrever num papel toda aquela situação, tudo aquilo que te gerou a culpa, por que tá doendo, como que tá doendo, o que você sente que deveria ter feito melhor ou que não deveria ter feito, o que você fez de errado. Você vai anotar tudo ali. E aí, a seguir, você vai escrever: eu me perdoo por ter agido desta forma. Eu me perdoo por ter feito as escolhas que eu fiz, porque agora eu compreendo que eu não tinha consciência que eu tenho agora. Por mais que eu pense que eu já tinha consciência e que na hora eu senti que eu de fato não deveria ter feito aquilo e acabei fazendo, eu aprendi com isso, porque eu entendo que agora eu posso ouvir mais a minha intuição. E aí você vai escolher se você rasga esse papel, se você queima esse papel, se você simplesmente joga fora. Mas você vai fazer esse movimento com libertação para todas as vezes que você sentir que tem aí um erro ou uma culpa te cutucando. Agora, se você não quer anotar, escrever, você pode fazer também uma meditação. Faz uma meditação de libertação emocional, neste mesmo estilo que eu falei da carta, mas você vai mentalmente fazendo essas trocas aí, e removendo essas energias que não servem mais para você, só estão te puxando para trás, e trocando por energias positivas, por afirmações positivas. Inclusive, aqui neste auto-perdão, você vai trabalhar o contrário do que a gente tinha falado naquele ciclo vicioso, onde você só fala mal de si mesmo, onde você só se trata mal. Aqui no auto-perdão, é um auto-perdão ativo. É você sempre se ver como uma boa pessoa fazendo o seu melhor, tá? E boas pessoas cometem erro, sim. Todo mundo comete erro, sim. Nessa prática de auto-perdão ativo, você vai fazer afirmações sempre positivas. Nossa, eu errei. Ah, eu sempre erro mesmo. Não. Nossa, eu errei. Putz, bora aprender mais, vida que segue. Eu sou muito inteligente, eu sou uma pessoa muito positiva, eu sou uma pessoa super esperta e eu vou conseguir dar a volta por cima e eu vou conseguir aprender com isso aqui. Sempre frases de afirmação positiva a seu respeito. Eu não quero nunca mais ouvir você falando que você é burra. Quero nunca mais ouvir falando que você faz tudo errado ou que você tem dedo podre. Entendeu? Isso aqui é sua energia e você vai mudar isso agora. Tá? Combinado, né? Chave número 5. Aprender e treinar estabelecer limites saudáveis. Então, toda vez que você se vê numa situação com outras pessoas, você vai buscar identificar se aquilo é saudável ou não para você. Porque a gente falou do sim e do não. Se aquele sim realmente vai ser um sim válido para ambos os lados. Inclusive, se você precisa daquele sim agora. Às vezes a pessoa te pede um favor, por exemplo, e você realmente pode fazer. Você poderia dizer um sim, só que não agora. Limite saudável é você entender o sim e o não e a ordem desse sim e não. Ok, posso te ajudar, posso fazer isso por você, mas amanhã. Ou não, eu não posso fazer isso por você. E tá tudo bem. Chave número 6, e tão importante quanto as outras, é você se responsabilizar pela sua própria vida. É você tomar as rédeas da sua vida. É você entender que não é culpa do outro, não é responsabilidade do outro te agradar, te fazer feliz. Quando você se liberta da culpa, também você vai se libertar do vitimismo. Você não é a vítima aqui. Você é quem controla a direção da sua vida. E para você auxiliar melhor na vida dos outros, você precisa sair da vítima
Parar de esperar que as pessoas te salvem, que as pessoas digam o que você deve fazer ou não, que as pessoas passem a mão na sua cabeça e te dê presentinho, ou que, ai, se as pessoas não estão me dando presentinho, eu sou culpada mesmo, eu sou errada mesmo. Então, nessa chave, eu quero que você tome as rédeas da sua vida aqui, saia do vitimismo, para de colocar a culpa em político, em marido, em fulano, beltrano, sei lá quem, e vai seguir a sua vida, vai se libertar. Porque no fim das contas é você por você. E sim, o mundo é maravilhoso. O mundo pode ser incrível, as pessoas podem ser incríveis. Se a sua energia estiver bem conectada com isso, você vai atrair várias pessoas e situações incríveis para sua vida. Mas quem tem que escolher sair de tudo isso, fazer todas essas chaves que eu falei, é você. E depois desse puxãozinho de orelha que, desculpa, mas foi necessário, meu chá acabou. E eu espero que vocês tenham entendido, então, que a culpa é uma programação que tá aí no seu cérebro, no seu corpo, nas suas células, desde pequenininho, mas que você é muito capaz de ultrapassar ela e sair dessa roda de ratos. Então, se você quiser um tratamento terapêutico comigo, me chama lá no Instagram, mas de qualquer forma, ativa essas 6 chaves na sua vida diariamente, que vai te fazer muito bem. E, por favor, volta aqui para dar o seu feedback, para me contar se você fez, como é que tá, se realmente melhorou aí na sua vida. Faz com amor, com intenção, com alegria, que eu tenho certeza que você vai sentir o sucesso entrando na sua vida e o seu corpo se realinhando. Eu te espero no próximo vídeo e se inscreve aqui no canal. Esse é um canal bem novinho, que tá saindo do forno, mas eu quero muito tomar muitos chás e cafés com você, assim, bem tete a tete, bem friends, como eu falei ali no começo. Quero que seja uma coisa muito leve e eu quero que você esteja comigo aqui desde o começo, porque na hora que isso aqui estiver bombando, você vai estar muito orgulhosa ou orgulhoso de estar aqui comigo. Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo se você gostou e eu te espero no próximo. Beijos!